A lição ela coloca os eventos um pouco assim avexados, mas deixa eu tentar começar a explicar para vocês e entendermos como isso acontecerá. A cidade eterna, que já está preparada por Deus, ela começa a se aproximar de nós já no milênio. Quando que é o milênio? Nós chegamos ao milênio rapidamente, tá? Porque aqui não é uma aula, nós não vamos falar sobre todos os eventos do futuro. Nós esperamos o arrebatamento da igreja, ok? Depois do arrebatamento da igreja, o arrebatamento é o momento em que Jesus virá até o céu e vai levar a igreja para encontrar com ele nas nuvens. O Espírito Santo leva a igreja e encontra com o Senhor nas nuvens. É um encontro que será invisível para todos. Apenas a igreja com o Senhor Jesus Cristo e seus anjos terão o prazer de ver esse evento. Tá? Bom, quando passar o arrebatamento, aqui na terra acontecerá um evento chamado Grande Tribulação. E o que é essa grande tribulação? A grande tribulação será o momento em que o Senhor vai julgar a terra e os seus habitantes por conta de todo o pecado que foi cometido ao longo da história. A grande tribulação vai durar 7 anos. E eu vou lhe dizer, é um momento que Jesus diz que nunca na história da humanidade haverá ou houve um momento de tanta tribulação como haverá nesses 7 anos de grande tribulação. Mas será muita coisa ruim, muita coisa ruim. Você olha para o mundo hoje e vê notícia ruim, isso não é nada diante do que será a grande tribulação. 7 anos. Passados 7 anos, Jesus volta em glória, e aí todo olho verá, julga as nações e introduz o que chamamos de reino milenial. Reino milenial porque ele vai durar 1000 anos. Durante esses 1000 anos, Satanás estará preso. No início do milênio, Satanás será preso. Passados 1000 anos, Satanás será solto. Vai fazer uma rebelião contra Jesus Cristo e contra Deus, mas será de uma só vez derrotado. Ele não será eliminado, ele será derrotado, porque depois ele é julgado e condenado para uma eternidade sem Deus. Passado essa última revolta de Satanás, acontecerá um evento chamado juízo final. O juízo final não é para a igreja já estará arrebatada. O juízo final é para condenar aqueles que não quiseram seguir ao Senhor, escolheram uma vida separada de Deus e de alguma forma vai dar a oportunidade de viver eternamente com o Senhor para aqueles que, por exemplo, nasceram no milênio. Nasceram no milênio e nunca experimentaram, não passaram pelo julgamento, esse julgamento da eternidade. Depois do juízo final, aí sim acontece a renovação dos céus e da terra. Feita essa renovação dos céus e da terra, aí vem a nova Jerusalém. E essa nova Jerusalém será a cidade eterna, que vai estar aqui na terra restaurada. A terra não será como nós vemos hoje, ela passará por um processo de restauração. A Bíblia diz, são muitos detalhes, né? Mas, por exemplo, os desertos serão convertidos em florestas, terão rios, terão águas, as grandes montanhas se tornarão planas. Esse negócio de ter problemas como espinhos, dificuldade de deslocamento, porque às vezes ladeiras e ladeiras, isso vai deixar de existir. E aí então dar-se-á, né, será iniciado o que chamamos de o eterno e perfeito estado. Então, essa
cidade eterna, ela vem após o milênio, após a purificação da terra, que será por meio do fogo. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10, diz que haverá essa purificação. E às vezes a pessoa pergunta, mas como é que a terra será purificada por meio do fogo sem ela se queimar? Porque Pedro afirma que será por meio do fogo. Como que isso acontece? Aí nós temos 2 textos para entendermos como isso acontece. O primeiro está em Êxodo, quando o Senhor chama Moisés. Quando o Senhor chama Moisés, Moisés vê uma cena. Ele vê uma planta chamada sarça. Muito bem, sarça. E essa sarça, ela estava queimando em fogo. Ela queimava. Só que o que acontece quando eu queimo uma planta? Conforme vai queimando, ela vai virando pó, virando cinza. Mas essa sarça, ela não virava pó, ela não virava cinza. Então aí nós temos a demonstração que o Senhor pode sim purificar a terra por meio do fogo, sem que ela se torne cinza. E os seres humanos que estiverem presentes, eles podem também passar pela purificação do fogo sem tornar cinza? Aí eu tenho que ir para o livro do profeta Daniel. 3 jovens foram lançados numa fornalha de fogo ardente. Quem são eles? Sadraque, Mesaque e Abednego. Muito bem, muito bem. E o que aconteceu com eles? Eles se queimaram? Não. A roupa deles se queimou? Não. O cabelo deles se queimou? Não. Da mesma forma, na renovação dos céus e da terra, os seres humanos que estiverem aqui passarão por essa renovação do fogo, mas não vão se queimar. Se o Senhor preservou a sarça, que representa a criação, se o Senhor preservou, quem são os 3 mesmo? Sadraque, Mesaque e Abednego. Muito bem. Preservou os 3 e eles não se queimaram, então o Senhor vai fazer isso também depois do juízo final. Vai preservar a criação, preservar a humanidade, lembrando que a igreja e todos aqueles que passarem pela primeira ressurreição não estarão sujeitos a essa renovação, a essa purificação pelo fogo. Porque a Bíblia diz que no arrebatamento a igreja vai se revestir do que é chamado de incorruptível, vai se tornar incorruptível e imortal. Então a igreja não precisará passar por isso. Ok? Tudo bem? Então, quando a eternidade começará? A eternidade, nós podemos ver essa eternidade de 2 maneiras. Se nós olharmos no Apocalipse, a eternidade para a igreja começa logo após o arrebatamento. Agora, de uma forma geral, muito obrigado. De uma forma geral, a eternidade, ela estará à nossa disposição logo após o juízo final. Volto a dizer, para a igreja do Senhor, a igreja começará a experimentar a eternidade logo após o arrebatamento. Nós podemos considerar que nós experimentaremos a eternidade após o arrebatamento. Porque a igreja voltará com Cristo para reinar por 1000 anos, mas a igreja já não estará sujeita às leis físicas que temos aqui. Quais são essas leis físicas? Por exemplo, se eu pegar aqui uma caneta, imaginar que eu estou com a caneta aqui, se eu soltar essa caneta, o que acontece com ela? Muito bem. Por que a caneta cai? Porque soltei. Isso. Existe algo que a ciência chama de a lei da gravidade, que está no centro da Terra. Tudo que eu soltar na Terra cai por causa dessa lei da gravidade. Eu não sei se vocês já assistiram um desenho, um filme de alguém na Lua, que a pessoa está flutuando, né? Não é? Por que a pessoa flutua ali? Porque não tem a gravidade. Isso, é uma lei física.
Mas a igreja não vai estar sujeita a isso depois do arrebatamento. A igreja não vai estar sujeita a isso. Se eu tentar passar aqui por essa parede, o que acontece? Ó, não passo, né? Ó, vou e volto, não é verdade? Mas a igreja, depois do arrebatamento, não vai estar sujeita a isso. Jesus, quando ressuscitou, a Bíblia diz que ele entrou em um lugar, em uma sala onde estavam os discípulos, sem que se abrissem as portas. Ele passou pela parede. Ok? Então, por isso que eu digo que nós gozaremos dos benefícios da eternidade logo após o arrebatamento. Nós vamos usar dessas características. Agora, de uma forma geral, a eternidade, de uma forma geral e completa, ela vai ser experimentada depois do juízo final. Tudo bem assim? Então vamos avançar para o segundo tópico da lição, que trata sobre o eterno e perfeito estado. Eu quero começar dizendo um negócio. Fala-se por aí que o eterno e perfeito estado é muito chato. Tem sido falado por aí que, olha esse negócio, imagine, às vezes a pessoa pensa no eterno e perfeito estado como se fosse aqueles cultos que nunca acabam. Não tem um culto que nunca acaba? Sim. Pois é, a primeira prova da minha esposa para ela experimentar um pouco do que é o culto demorado foi no dia da minha consagração, né? O culto acho que foi de umas 5 horas. Começou às 5 horas da tarde, foi até umas 10 da noite. Aí tem gente que diz, rapaz, esse céu vai ser muito chato, vai ser igual os cultos da Assembleia de Deus que não acaba. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. É difícil para nossa mente conseguir alcançar como será essa eternidade. Mas eu posso te garantir algo. A eternidade tem uma série que passa, eu não esqueci qual é a plataforma. Não é evangélica não. Eu esqueci até o nome da série. Mas fala sobre um pessoal que é condenado ao inferno. Eles vão para uma espécie de purgatório. Eles conseguem reverter a condenação e vão para o céu. Pecados capitais? Não é esse nome não. Eu vou me lembrar, depois eu falo para o. E quando eles chegam no céu, passa um tempo, eles acham o céu monótono. Monótono, ou seja, chato. Porque é sempre a mesma coisa. Todas as vontades, as coisas que eles tinham para conquistar, eles conquistam no céu, experimentam e de repente o céu fica sem sentido. Gente, isso é um dos maiores absurdos que a mídia ou essas pessoas que trabalham com produção de filmes e séries apresentam. Por quê? Porque o céu, por mais que eu e você tente conhecer tudo do céu, nós jamais chegaremos ao ponto de conhecer tudo do céu, porque a vida em Deus é sempre uma novidade. Deus sempre terá algo novo para apresentar para nós. Por mais que Salomão, ao escrever Eclesiastes, diz que aqui na terra não há nada novo. Tudo que você vê, alguém já fez. Não há nada novo debaixo do céu, debaixo do sol. Mas na eternidade, com Deus, sim. É porque eu já parei um dia para pensar e eu não consigo alcançar. Porque nossa mente, nosso cérebro é limitado. Mas Deus terá sempre uma novidade. E às vezes nós olhamos aqui na terra e se preocupamos muito. Será que no céu vai ter piscina, vai ter praia, vai ter espetinho de carne? Essa é a nossa visão de satisfação, porque eu sou ser humano. Como ser humano, o que é que me satisfaz? Me satisfaz jogar bola, me satisfaz soltar pipa, me satisfaz correr, nadar de piscina, me satisfaz
tomar um tererê, porque eu sou ser humano e a minha satisfação é terrena. Mas na eternidade nós teremos a nossa satisfação do ponto de vista espiritual. Por isso que Jesus diz assim, não coloque o coração de vocês naquilo que é na terra. Que é aquele versículo, não acumuleis tesouro na terra. A tradução, a forma de compreensão daquele versículo correta é: não dê valor excessivo para aquilo que está na terra. Por quê? Porque aqui na terra, tudo que nós imaginarmos um dia acaba. O meu sonho é ter uma moto. Beleza, compra a moto. Aí passa o tempo, por mais que você cuide da moto, ela vai enferrujando. O motor vai indo para o espaço. Meu sonho é ter um carro. O carro fulano de tal. Mas por mais que você cuide do carro, com o passar do tempo ele vai deteriorando, ele vai ficando. Meu sonho é ter uma casa. Tudo bem. Mas por mais que você cuide, chega um momento que essa casa vai deteriorando. Por isso que quando nós colocamos o valor excessivo nas coisas da terra, nós passamos por decepção. Porque aquilo acaba. E nós fomos criados não para colocar o nosso coração naquilo que se acaba. Mas nós somos criados para viver a eternidade. Então o que nos satisfaz são coisas eternas. Por isso, colocar o coração nas coisas que são no céu. Outro dia eu conversava com a minha esposa assim, olha, eu sei que nós precisamos, para a questão do nosso sustento, né, de conseguir viver nessa terra, nós temos que trabalhar. E muitas vezes trabalhar muito. Às vezes trabalhar de manhã, de tarde, às vezes até à noite. Né? Mas nós temos que tomar cuidado para não nos tornarmos escravos do dinheiro. Por quê? Porque pelo dinheiro nós vamos acabar trabalhando todos os dias. Eu conheço uma pessoa que diz assim, uma plantonista. Ela, se você imaginar, entra e sai toda vez em trabalho. Se você imaginar que você precisa tirar um tempo para Deus. O palestrante, o pastor Tiago, ele dizia lá no fórum que nós temos que tirar um tempo, por exemplo, você que é pai, não ter para os filhos. É um tempo para os filhos. E nós, como filhos, temos que tirar um tempo para os nossos pais. Por quê? Porque aqui, enquanto formos nesse tempo passageiro, nós temos que tomar cuidado para que o nosso coração não se apegue demais às coisas da terra. Porque um dia nós vamos para o céu. E lá que as coisas são eternas. É para lá que nós vamos. Então, o eterno e perfeito estado. O eterno perfeito à luz da doutrina bíblica. Quando que isso acontecerá? Em Apocalipse capítulo 21, versículo 1 diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi novo céu e nova terra. Então, o eterno perfeito, à luz da Bíblia, começa com essa renovação dos céus e da terra. Quando que isso acontecerá? Eu volto a dizer: passa o milênio, passa a última revolta de Satanás, passa o juízo final, aí virá novos céus, nova terra. Ok? Amém. Que bom. Então, nesse propósito de novo céu e nova terra, e veja que o que João fala, ele diz: e vi um novo céu. Ele usa o singular, ele não usa o plural mais. O que isso tem de diferença? Hoje nós acreditamos pela Bíblia na existência de 3 céus. O primeiro céu é esse daqui, onde está a atmosfera, onde voam as aves, onde estão os aviões. Primeiro céu. O segundo céu, pela compreensão bíblica, né, é o céu onde está o universo, os planetas,
E o terceiro céu está acima da capacidade do homem alcançar, que é a chamada morada de Deus. Mas João diz que depois do juízo final terá e vi um novo céu e uma nova terra. Ou seja, esses três céus já não farão mais sentido. Já será um novo céu, ou seja, uma nova realidade que aponta para esse eterno e perfeito estado. Então, por isso, o perfeito e eterno estado é descrito na Bíblia como um lugar belo, de santidade e de perfeição. Por quê? Porque toda a natureza que nós temos hoje ela está corrompida pelo pecado. Romanos capítulo 8 diz que a natureza aqui, ela geme por causa daquele que a sujeitou. Quem sujeitou a natureza? Aí eu tenho que ler Gênesis capítulo 1, quando a Bíblia diz que Deus diz para Adão que ele deveria sujeitar a criação. Então a natureza hoje geme por causa da sujeição de Adão, porque Adão, por conta do pecado, também fez com que a natureza fosse afetada pelo pecado. Por isso que hoje ninguém se aproxima da onça. O que acontece se eu me aproximar da onça hoje? E se eu me aproximar da cobra? Dependendo da cobra, ela vem estrangula, né? Se for uma jiboia, ela amassa a gente, né? Dá um... Anaconda, se for a grande sucuri, né? Anaconda. Estrangula, quebra tudo, né? Por que nós não conseguimos hoje conviver? A gente só pensa em animal grande. Eu quase morri por causa das abelhas. A gente só pensa em animal grande, né? Mas as abelhas quase me mataram, tá com uns 2 anos. São terríveis. Por que existe essa dificuldade hoje de nós convivermos com a natureza? Por causa do pecado. A natureza, Romanos capítulo 8, diz que a natureza também geme esperando o dia da sua redenção. Ela vive essa expectativa. Mas quando vivemos o eterno e perfeito estado, nós voltaremos a ter uma convivência pacífica, em paz. Nem a natureza vai ter medo de nós e nem nós teremos medo da natureza. Ok? O eterno, o estado perfeito à luz de Apocalipse. Aí ele chama atenção para nós, no Apocalipse capítulo 22, versículo 1 a 5, que foi o que nós lemos. E eu quero aqui ler com vocês 5 símbolos que são citados. Perdão, 4 símbolos. 1, 2, 3, 4. 4 símbolos que são citados: um rio, a árvore, a ausência de males e a presença de Deus. Mas não apenas pela existência desse símbolo, mas para nós entendermos a profundidade deles. Vamos lá. E mostrou-me, Apocalipse capítulo 22, versículo 1. E mostrou-me o rio puro de água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Aqui, esse rio da vida trata que a vida passará a ser algo eterno. Sabe o que isso lembra? Isso lembra o Salmo 1, que diz que a vida do justo é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Isso também lembra João capítulo 4, quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, que ele diz: olha, aquele que beber da água que eu lhe der, vai fazer nascer dentro dele uma fonte de água viva que jorra para a eternidade, ou para a vida eterna. Então, esse rio descrito trata de que a vida será
abundante e para sempre. Igreja, nós não fomos criados para morrer. A morte veio como uma consequência do pecado, mas nós não fomos criados para morrer. Então, voltaremos a ter a vida como ela é. A vida eterna descrita como árvore. É dito que na margem desse rio... interessante, esse rio ele tem a sua fonte no trono de Deus. É dito que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Isso quer dizer que vida eterna só existe a partir de Deus e de seu Filho Jesus Cristo. Não tem como buscar a vida eterna em outro lugar, só a partir dele. A vida eterna é descrita como árvore. Qual é a primeira vez na Bíblia que eu ouço falar sobre a árvore da vida? Quem lembra? Qual é a primeira vez que nós ouvimos falar sobre árvore da vida na Bíblia? Gênesis, muito bem. Em Gênesis, quando Deus cria todas as coisas, Ele planta no meio da criação um jardim, o jardim do Éden. E no centro do jardim, Ele coloca a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando Adão e Eva comem da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que acontece com a árvore da vida? A Bíblia diz que imediatamente ela é cercada, porque o pecado faz com que o homem deixe de ter a eternidade, a vida para sempre. Em Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, nós vemos novamente a árvore da vida. E entendemos aqui a árvore da vida, ao longo deste rio, ela tem algumas características. Ela dá 12 frutos de mês em mês, ou seja, ela passa o ano todo produzindo vida. Isso quer dizer o quê? Que a vida será para sempre. Sempre terá vida. As folhas dessa árvore, é dito aqui no versículo 2, e as folhas da árvore são para a saúde das nações, ou seja, para que haja vida é necessário, além da longevidade, ou seja, além de que eu consiga viver muitos anos, eu preciso também não adoecer. Não adoecer. Então, essa árvore produz saúde. Então, lá não haverá doença. Não haverá doença. Então, não vai precisar de remédio, de farmácia, de médicos, enfermeiros, né? Nada disso, porque lá não haverá mais doenças. A vida eterna sem males. No versículo 3 é dito: e ali nunca mais haverá maldição contra alguém. O que é a maldição? A maldição é uma consequência por conta do pecado. E por incrível que pareça, pode não soar bem aos nossos ouvidos, mas só tem poder de amaldiçoar quem é superior, do ponto de vista espiritual. Então, do Senhor provém bênção sobre aqueles que obedecem a sua palavra, obedecem aos mandamentos, mas do Senhor também provém a maldição. O Senhor diz que visita a maldição dos pais, os filhos, até a terceira e quarta geração. Então, e a maldição ela vem como uma consequência do pecado. Quando nós pecamos, não podemos nos enganar. Se eu pecar, diz João, eu tenho um advogado, correto? Jesus Cristo, o justo. Mas o advogado, ele age para tirar a culpa do pecado. Agora, a consequência do pecado, ela não é retirada. Aqui não. Aqui na terra não. Então todo pecado tem sua consequência. Mas Deus não perdoa? Perdoa. Mas a consequência ela vem. A única consequência do pecado que é imediatamente retirada é a condenação eterna. É a única. As outras sofremos consequências. Tá bom? Por exemplo, Davi pediu perdão a Deus com relação
ao pecado que ele teve com Batseba, que foi um pecado de adultério. Mas a consequência daquele mal veio. Qual foi? Ele perdeu seu filho. Ali foi uma maldição. E como se não bastasse nessa maldição, a casa de Davi ainda veio com muitos problemas. Muitos problemas com os filhos. Depois Salomão também teve problemas com relação a essa questão da vida familiar, e assim foi seguindo. Então, maldição, não haverá mais maldição contra alguém. O problema do coração do ser humano será para sempre resolvido, pois o mal será plenamente erradicado. Gente, não esqueçam isso. Nós temos uma situação, o ser humano, é comum o ser humano colocar sempre a culpa no diabo. Nós temos 3 inimigos que nós aprendemos nesse trimestre, né? Um inimigo que nós temos é a carne, um outro inimigo que nós temos é o mundo, e um outro inimigo que nós temos é o diabo, Satanás. Isso. Só que nem tudo o que fazemos é consequência da ação desses 3 inimigos. Também há atitudes que praticamos que é consequência da nossa natureza. O Senhor, quando falou com Noé sobre o dilúvio, o Senhor disse para Noé que precisava trazer o dilúvio porque a natureza, né, o coração do homem, a vontade, era má continuamente. Lá no final do milênio, Satanás estará preso por 1000 anos e o governo do mundo estará sob os cuidados do Senhor Jesus Cristo. Mas mesmo assim, é possível que tenham pessoas, pelo que a Bíblia diz, que não vão se adequar ao reinado de Jesus e de alguma forma vão se opor. E essa oposição vai ficar mais clara quando Satanás for solto, que mesmo passando 1000 anos sob um governo perfeito de Jesus, muitas pessoas ainda vão se unir ao diabo contra o Senhor Jesus Cristo, o que é triste. Bom, e a vida eterna na presença de Deus. O versículo 3 o versículo 4 diz assim: e verão o seu rosto e nas suas testas terá o seu nome. Ou seja, a vida eterna será vivenciada com o Senhor, estaremos presentes, o Senhor estará presente conosco. Hoje nós temos Jesus conosco, temos. Só que essa presença de Jesus nós sentimos, né, por meio do Espírito Santo. Lá na cidade celestial, o próprio Deus se manifestará e estará presente conosco para sempre. É algo que não dá para se comparar com o que temos hoje. Inclusive, por conta da presença de Deus, não haverá mais noite, porque a glória do Senhor vai clarear tudo. Será o chamado dia eterno. Dia eterno, será para sempre dia. Vamos então para o terceiro tópico da lição: o estado final de todos os santos. O que todo crente salvo deve esperar. Tanto nós, como aqueles que viveram antes de nós, viveram uma expectativa muito grande. O que é que nós esperamos? Afinal, por que servimos a Deus? Por que nós estamos vindo à igreja, ao culto? Por que nós buscamos ao Senhor em oração? Por que nós lemos a Bíblia? Por que fazemos isso? A esperança, né, o que todo crente salvo deve esperar, é a eternidade com Deus. O estado final dos santos, de todos os santos, é o que nós esperamos. É a seguinte pergunta: vale a pena servir a Jesus? Essa pergunta que às vezes nós sempre fazemos, né? Será que vale a pena, Senhor? Será que vale a pena enquanto eu estou aqui penando? Aí está ali o ímpio que não teme ao Senhor,
não guarda Senhor, está fazendo aquilo que bem entende, e eu vejo ele no bem bom e eu aqui penando, será que vale a pena? Vale. Porque tudo que nessa terra a gente vê é passageiro. O senhor tem uma pergunta a fazer? Pode fazer, fica à vontade. O ímpio pode estar no nosso meio, o sentimento da pessoa pode ser um seguidor, está na igreja, ele pode ser um bispo. Se dentro da igreja podemos encontrar pessoas ímpias, é isso? Pode sim. Inclusive, o Senhor Jesus fala em Mateus, está escrito, que naquele dia, no dia para entrar no gozo do Senhor, muitos dirão, mas Senhor, em Teu nome nós profetizamos, em Teu nome nós operamos maravilhas, e o Senhor vai dizer abertamente, nunca vos conheci. E é algo que nós devemos tomar cuidado, igreja, em ser um crente fiel ao Senhor ou ser um religioso. O religioso é aquele que está preocupado sempre com o ritual. Eu tenho que ir para a igreja porque hoje é domingo. Isso é um pensamento religioso. O pensamento do crente fiel é: eu tenho que ir para a igreja porque eu preciso de Jesus. Não, eu vou orar aqui em casa porque na hora que o pastor Cleudonor perguntar se eu fiz a oração, eu tenho que levantar a mão e dizer que eu fiz. Isso é o pensamento do religioso. O crente fiel que quer morar no céu, ele vai dizer: eu vou ajoelhar aqui em casa para orar porque eu preciso de Deus. Então, esse tipo de pensamento nós temos que cultivar no nosso coração, porque é esse pensamento também que vai nos levar para esse pensamento. O que é que eu posso esperar? Aqui na terra eu estou de passagem. Enquanto estiver na terra, é evidente que eu preciso me esforçar para viver aqui na terra. Viver como? Eu preciso de um lugar para morar, eu preciso me locomover, eu preciso ter o que comer, o que vestir. Então, de alguma forma, eu preciso correr atrás disso. Mas eu tenho que entender que tudo isso é passageiro. O meu lugar não é aqui não. O meu lugar é no céu. E eu vou lhe dizer, viver nessa terra anda tão ruim, tão chato, que eu não vejo a hora de Jesus voltar. Porque cada dia que passa está pior. Está mais chato, está mais complicado, está mais ruim. Os encantos do mundo não podem ser comparados com aquilo que está esperado para nós na eternidade. Vivemos todos em unidade. Viveremos, todos em unidade. É o estado final esperado pelos santos. Esse viver todo em unidade é colocado aqui na menção das 12 portas da cidade, onde estão os nomes das 12 tribos de Israel, e dos alicerces levam os nomes dos 12 apóstolos, que está evidente que se trata de pessoas originárias de todas as eras. Aqui coloca que não haverá diferença entre judeu e quem não é judeu. Não haverá distinção entre as denominações, entre as igrejas. Não haverá distinção entre classes sociais, não haverá distinção entre idades. Todos estaremos juntos e viveremos juntos em unanimidade para sempre com o Senhor. Por isso que é importante que eu viva em paz com todos. Viver em paz com todos. Se eu não viver em paz, está na hora de ir atrás de quem eu não estou vivendo em paz, porque eu preciso viver em paz com todos. Tá certo? E finalmente estaremos em casa. João capítulo 14, o Senhor diz: não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Em Hebreus capítulo 11, versículo 13, é colocado que nós somos peregrinos nessa terra. Então não tire isso de mente. Tem pessoas que vivem, as pessoas que não servem a Deus, elas vivem aqui como se fossem viver para sempre. E nós não podemos ter isso em mente. Muito obrigado.
Nós temos que viver aqui com a ideia de que nós vamos viver para sempre no céu. Aí eu pergunto, e digo, reforço, às vezes nós vivemos na sociedade em que cada dia mais eu tenho que trabalhar muito. Os trabalhos exigem muito. E se nós não ficarmos atentos, nós somos engolidos pelo trabalho. Eu não estou dizendo que nós não devemos trabalhar. Eu reafirmo, enquanto eu estiver nessa terra, eu tenho que batalhar para passar aqui um tempo, para ter um lugar onde morar, para ter o que comer, etc. Eu tenho que batalhar por isso. Mas eu preciso entender que eu preciso construir também o meu espaço no céu. E o espaço no céu não é construído com dinheiro, é construído com serviço ao Senhor. O que eu tenho feito pela minha eternidade? Eu estou semeando só para esta vida, ou também estou semeando para colher na eternidade? E a semeadura para colher na eternidade, a semente que eu jogo, é uma semente diferente. É uma semente que é baseada nas coisas espirituais. Portanto, eu quero encerrar essa lição afirmando: nós estamos nessa terra como peregrinos. O diabo, ele tenta tirar isso da nossa cabeça. E nós devemos tomar muito cuidado. Porque no momento em que eu perder essa convicção de que aqui eu estou de passagem, eu vou começar a ter embaraços com as coisas nessa terra. E esses embaraços podem me tirar daquele que é o meu lugar, que é a eternidade com Deus. Então, eu comentava outro dia com o pastor Davi, eu dizendo: pastor Davi, eu aceitei Jesus com 7 anos, eu cresci na igreja, graças a Deus nunca me afastei da casa do Senhor, e eu cresci com uma convicção. Eu tinha convicção do meu chamado, convicção de que eu era uma pessoa que o Senhor não apenas salvou, mas chamou com um propósito. Eu não tinha convicção do que eu seria na minha profissão. Eu fui fazendo, fui estudando, não sabia muito o que eu seria como profissional, mas eu tinha convicção que eu sempre seria um servo do Senhor. Sempre. Então isso não pode sair da nossa mente. Eu posso ser qualquer outra coisa, eu posso ser qualquer profissional na vida, mas eu jamais posso deixar de mente de que eu tenho que ser um cidadão do céu. Jamais perder isso de mente, porque o que me espera é a cidade eterna com Cristo. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente, poderosamente. Eu espero que nesse final de trimestre as forças do Senhor, as suas forças sejam renovadas pelo Senhor, e que iniciemos um novo trimestre no próximo domingo com essa convicção: somos cidadãos do céu. Vamos fazer uma oração? Querido Deus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade, obrigado por esse encerramento de trimestre, que continuemos assim na Tua casa, fazendo a Tua vontade, continuemos na Tua presença, buscando o Teu nome, buscando a Tua face. Que a nossa mente, Senhor, tenha a convicção de que o Senhor é o nosso Deus, que aqui nós somos de passagem. Que eu tenha, Senhor, a vontade do coração de morar no céu, a vontade de viver para sempre com o Senhor. Que nada nessa terra seja suficiente para tirar do meu coração o desejo de viver para sempre contigo. É no nome de Jesus que eu faço essa oração e ministro sobre a vida dessa igreja a bênção do Senhor, a bênção da palavra de Deus. Que o Espírito Santo preserve a mente e o coração dessa igreja para a eternidade com Cristo. É em nome de Jesus que eu faço essa oração. Amém, amém. Que Deus abençoe a todos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Se quiser, aí eu passo para ele responder. Alguém ficou com alguma dúvida, alguma pergunta que estava com vontade de fazer e não fez? Está tudo tranquilo? Tá, então, nós vamos encerrar. Você não vai sair daí, tá bom? Não vamos fazer aquela correria ali para trás. Deixa que tem o pessoal lá que vão servir vocês. Então, fiquem quietinho no canto, que as crianças chegam ali e já espatifam tudo.
serviço. Fique sentadinho, fique tranquilo. Fazer que nem o pastor regional. Distensione, fique calmo, respire fundo e vai dar tudo certo. Porque a vida aqui é só uma passagem, que nem foi dito. Né? Nós estamos se preparando para ir para o céu. E ninguém vai para o céu igual aquelas filhas por aí, né? Que estão nisso. Chegou a hora e todo mundo sai pisando por cima dos outros. Não. Vai ser com decência e honra. Amém? Combinado? Todo mundo vai querer meretar? Então se comportem e fiquem quietos no canto de vocês. Quando nós orar encerrando, não é para ninguém sair correndo. Todo mundo ficar no seu cantinho. Vocês gostaram da aula? Não, gostaram não. Vocês gostaram da aula? Não. Então vamos dizer assim, Pastor Diego. Muito obrigado. Pronto, só que aí. Glória a Deus. Pode ser, ele tem outros compromissos, né? Quando as portas estão abertas. Né? O pastor Diego, nós congregamos juntos, né? Filho do pastor Arão, já esteve aqui conosco também, pastor Arão. É uma bênção de Deus. Aprendi muito, eu fui superintendente dele, irmão. Mas assim, eu que aprendia com ele. Eu me lembro de uma aula que o presbítero, na época era presbítero, né? O pastor Diego deu lá no universitário, e depois de decidirmos, nunca mais as minhas aulas na escola dominical foram a mesma. Não sei nem se ele lembra ainda qual foi a aula. Que ele pegou, e eu era professor dos jovens na época. E aí, lá no Tucumã já. E aí teve no tempo, acho que do pastor, do pastor Elder, você lembra? E aí, teve um evento lá, e o ministrante era o pastor Diego, na época era presbítero. E ele pegou, irmãos, no meio daquele evento, e ele pegou a lição que seria a lição do domingo seguinte, e ele nos deu uma demonstração mais ou menos como se ministrava uma lição. E a partir daquele momento eu aprendi a ministrar uma lição que até então eu tinha uma certa dificuldade. Então, irmãos, eu trago isso para mim até hoje, e nós colocamos no coração de trazer o pastor Diego aqui para nos ministrar uma aula. Amém? E eu creio que todos nós somos abençoados, né? Começamos ontem, não é uma festividade, mas nós fizemos um final de semana assim especial. E hoje à noite nós teremos aqui, né? Não sei se tu está sabendo, a capelania Irmão Amiga vai estar fazendo um culto conosco aqui do lado de fora da igreja, se o frio não deixar. Né? O Antônio José já passou uma mensagem para nós: será que vai ser possível? Está frio? Rapaz, vamos aguardar para a noite. Nós temos o som aqui dentro, é certo que faz dentro. Amém? Então vai ser bênção em nome de Jesus. Amém? Então nós vamos orar, encerrando, e vamos dar aqui a honra ao servo de Deus para trazer a bênção apostólica, tá bom? Querido Deus, nós queremos te agradecer, Senhor da glória. Meu Deus, nós somos ricamente abençoados e ministrados pela tua palavra nesta manhã. E eu quero te agradecer, meu Deus, pela vida dessas crianças, desses adolescentes. Meu Deus querido, pela vida do teu servo, pastor Diego, meu Deus, pela vida do teu servo que está à frente desse ministério, irmão Raimundo, meu Deus querido, por todos da liderança, meu Deus querido, e que o Senhor, assim, Senhor, continue nos abençoando, nos usando, meu Deus querido, para que possamos, meu Deus, ter em mente, meu Deus, que a nossa morada é no céu, na cidade celestial. Querido Deus, muito obrigado por essa ministração, e que o Senhor continue nos dando um domingo abençoado na tua presença. Consagra aquele alimento que está ali atrás, meu Deus querido, e que ao nos alimentarmos, nada de ruim, nada de mal, nada de enfermidade venha nos acometer, mas venha servir para fortalecer o nosso corpo físico, assim, meu Deus, como o nosso corpo espiritual foi fortalecido pela tua palavra. Querido Deus, é assim que nós oramos, com gratidão, no nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o Senhor sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante teu rosto e te dê a paz. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos hoje e sempre, e que todos digam amém. Vocês não escutaram não, mãe? Olha, irmão, quer que eu diga pro pessoal que dá esse celular pra ficar jogando aí? Quer tomar o celular? Quer? Meu pai. Ô, ô.
correndo não ganha. E para mim, é logo. Foi um prazer. Muito bom. Mas se você está no canto, Cada um tem esse Samuel. Pelo amor de Deus. Quer comer? vai sentar lá. Vamos matar pra trás. Pelo amor de Deus, cara. Cadê? Ganhou, né, nego? Cadê teu? Segura aí, sente ali também. É, é.